tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro. Que horas são, Camila? São exatamente assim. Exatamente 5 horas e 8 segundos. Olha aí, que beleza. No Sem Censura, ao vivo de hoje, nós vamos falar de câncer de próstata. Estamos com o Dr. Franz Campos, que é urologista oncológico e ele é chefe do Serviço de Urologia do INCA. E ele vem nos falar sobre esse primeiro centro de diagnóstico do câncer de próstata da rede pública do Rio de Janeiro. E isso é muito importante. A gente já falou umas 3 vezes de câncer de próstata aqui e eu acho que o senhor vai dar uma resposta muito precisa a esse tipo de gente. A gente assim, vão ver o médico, mas esse é o segundo passo, não é isso? Perfeito. Vamos falar sobre isso. A gente já fez incentivando os homens a fazerem o exame de câncer de próstata. Qual é a novidade que o senhor está trazendo que vai acontecer no INCA? Novidade que começa efetivamente no dia 2 de janeiro. Uma agenda extremamente positiva no câncer de próstata, porque nós vimos um grande problema que existia no diagnóstico do câncer de próstata. Vamos falar mais sobre isso. O Rio de Janeiro passa por um momento difícil na questão de chegar a esse diagnóstico. Então, tem muitos pacientes que estão rodando por aí com o PSA alterado e não tem local para fazer a biópsia. Nós identificamos isso há uns 3 meses atrás, como a piora do doente está chegando no Instituto Nacional do Câncer. Cada vez mais a gente sabe que o tratamento do câncer é o diagnóstico precoce, né, onde você pode fazer tratamentos específicos e com altas taxas de cura, chegando a 70%, 80% dos doentes tratados. Se você deixa passar isso, o paciente já cai para um 10%, 8%, 5% de chance de cura quando a doença se espalha. Então qual é o momento? O momento é pegar um fragmento dessa doença, examinar esse fragmento e aí começar o tratamento. E não estava acontecendo. O que acontecia na rede pública? O paciente se queixava ou o médico percebia que tinha alguma coisa esquisita e aí... O médico examinava, identificava que ele estava alterado para o PSA, solicitava e não existia essa oferta. Caramba. Essa oferta começou a cair. O Instituto viu isso. Comunicamos direto ao Ministério da Saúde, fizemos uma agenda positiva com eles, com o próprio ministro, trouxemos o problema em si e estamos trazendo para a população do Rio de Janeiro uma novidade que existem outros centros de biópsias, sim, em menor número, pouco divulgado, mas o INCA traz uma novidade que a nossa biópsia será feita sob anestesia, ou seja, o paciente não vai sentir dor. Quer dizer, isso, quando eu soube dessa informação, eu fiquei mais chocada ainda. Quer dizer que até então a biópsia era feita sem anestesia, doutor Campos? É feita sob anestesia local. Sim, eu sei, passa aquela pomadinha horrorosa. Não só a pomada, mas às vezes pode-se injetar, inclusive, um pouquinho de xilocaína ao redor. Mas não, nada como um acompanhamento com o anestesista, com a presença do anestesista todo o tempo, que a gente faz uma sedação. Como se faz uma endoscopia, como se faz uma colonoscopia. É fundamental o paciente ter esse conforto. E mais que isso, ele vai ser analisado primeiramente por um urologista oncológico, que vai checar a real indicação dessa biópsia. A partir daí, num prazo de 7 dias, e isso é fundamental, não tem atraso. Em 7 dias ele estará marcado a sua biópsia. Em 30 ele tem o resultado. Essa biópsia vai ser feita dentro do Instituto do Câncer. Nós identificamos uma área espetacular, que é uma área em frente à rodoviária. Ah, não vai ser aqui na Praça da Cruz Vermelha? Identificamos justamente por causa disso, pelo afluxo do paciente. Tem gente de tudo quanto é lugar, então nada melhor do que a rodoviária Novo Rio. Mesmo. Nós temos uma unidade lá. Esse doente é feito, marcado, a biópsia é realizada, em 30 dias ele tem o resultado. Ele volta até o centro de diagnóstico, fala de novo com o urologista, ele passa por 3 consultas com o especialista, que vai identificar. A partir do momento que ele tem a doença diagnosticada, ok? Isso volta para a rede pública e o INCA absorve uma média de 10% desses doentes. Nós estamos falando em 300 biópsias mês. Nós estamos falando em 3.600 biópsias ano. Isso a nossa intenção é zerar a fila. Cobre a necessidade do Estado. Zerar a fila. Zerar a fila da biópsia do câncer de próstata no Rio de Janeiro. Essa é uma atitude extremamente corajosa e audaciosa no mundo de hoje. Esse projeto, do momento em que nasceu até o momento que foi inaugurado, dia 27 de novembro, no Instituto Nacional do Câncer, passaram-se 46 dias apenas. Foi feito a toque de caixa, porque é assim que tem que ser feito, numa situação tão drástica. Porque câncer de próstata, 1
em cada 4 cânceres do homem é câncer de próstata. 1 em cada 6 homens, depois dos 50 anos, vai ter câncer de próstata. O problema que eu estava lendo, doutor, isso que eu fiquei muito inquieta. Eu tenho filho homem, então isso me atinge. É que eu ouvi também que o câncer de próstata não necessariamente ele é fatal. Ou seja, você pode conviver com câncer de próstata durante muitos anos, ele pode não evoluir de uma forma letal e, às vezes, a gente faz uma cirurgia, que é uma cirurgia invasiva com consequências terríveis para o homem, sobretudo com um homem de 50 anos. Acaba muito com a vida do homem. O Marcos acabou de levar um sobressalto aqui, só porque a gente falou em cirurgia. Já? E eu compreendo perfeitamente, porque cada vez que falam de câncer de mama, eu já fico tensa. O dilema é o mesmo. Cada vez mais os métodos diagnósticos nossos são rápidos. São rápidos e eficientes. Cada vez mais nós estamos chegando a lesões. Isso na mama, quanto na próstata, às vezes você faz o diagnóstico de uma lesão que não vai fazer absolutamente nada com você, mas perante a comprovação câncer, é muito difícil você não fazer nada. Esse aqui é o grande problema, separar o joio do trigo. Porque o câncer de próstata ele tem 4 características clássicas. Uma lesma, uma tartaruga, um coelho e um falcão. Nós andamos atrás desses dois aqui. Tá. Eu quero o coelho e quero a tartaruga, para poder tratar. Quem é esse doente? Se a gente está diagnosticando tão cedo. Então, acoplado a esse programa, nós vamos começar a desenvolver também no Instituto do Câncer, porque com certeza, com 3.600 biópsias, nós vamos achar muito cânceres que não precisam ser tratados. Mas a oncologia evoluiu muito. Hoje nós temos claramente os critérios de identificar quem precisa e quem não precisa ser tratado. Temos. Na sua grande maioria, nós conseguimos identificar isso. E o Instituto está tentando também criar um novo programa, e aí é um programa de pesquisa, de que aqueles pacientes que nós identificarmos nessa biópsia, de que provavelmente um tumor muito inicial, será oferecido ao paciente, certo? Num compromisso do Instituto Nacional do Câncer com esse paciente, de apenas seguir esse tumor. Maravilha. Com exames, com ressonância, que é um próximo projeto, que a gente já está amarrado para começar o ano que vem, e um projeto específico, um protocolo de pesquisa. Isso que é muito importante, que a gente sempre fala, isso não pode ser solto. Claro. Sem ter um instituto por detrás para acompanhar esse doente. Última pergunta, antes do intervalo. A pessoa precisa necessariamente passar pela rede pública, ela não pode ir direto no INCA não, né? Direto na rede pública, no CISREG. Tá. O CISREG identifica, o PSA aumentado, eles manda para nós. Você. Passar a palavra para Camila. Vamos lá, Vera, temos aqui alguns comentários. A Késia Machado, ela comentou, finalmente uma notícia que promete melhorar e trazer esperança àqueles que precisam deste exame. E o Natanael, ele fez uma pergunta, existe algo que faça as células tumorais crescerem? Como prevenir? Não dá para prevenir. Não é possível. Isso é próprio da idade. A próstata sempre irá crescer. Então, uma célula tumoral, o mais importante é diagnosticar antes. Se possível, tratar. Eu sempre falo, morre um homem a cada 38 minutos de câncer de próstata no Brasil. É uma doença letal, se não bem identificada e tratada no início. E hoje nós temos tratamentos que, apesar da incontinência, impotência, que é o tratamento pior da cirurgia, nós já temos uma grande arma, que é a cirurgia robótica nisso aí. Camilinha, e aí? Temos uma pergunta aqui da Clair Arseno. Ela pergunta, tenho anemia perniciosa. Qual o melhor alimento para fortalecer o sistema imunológico? A pergunta é para quem? Para o médico ou para nutricionista? Para nutricionista. A jornalista. Eu sei, foi brincadeira. Mas... Então, eu acho que pode ser ter tantas causas. Acho que um profissional de saúde poderia dizer melhor. E seria importante, como eu estava falando aqui, ver se não tem algum verme aí comendo os ferros. Né? Isso seria muito importante recuperar. Lá em casa... Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Principalmente na próstata. Me permita discordar da Sônia, que eu acho que eu vou até gostar. A gente avança nisso aí. Os tumores de próstata e com a maioria dos cânceres, já se sabe que o problema básico está no DNA. É a fratura do DNA. Nós replicamos células diariamente.
temos e nascemos e morremos celas. Então, hoje, a cancerologia caminha basicamente pela questão da identificação da fratura que ocorre no DNA. Tá. Os fatores irritativos, como o tricomonas, como ela citou, não há nenhuma evidência científica que isso aí possa levar a câncer de próstata. Até porque a uretra do homem é um pouco diferente. Da mulher, você tem 3 a 4 centímetros, já abre logo para dentro da cavidade vaginal ou para a bexiga. A próstata do homem, ela fica detrás da uretra, que tem quase 15 a 20 centímetros, e tem mecanismos protetores. Então, o fato de ser abrasivo, o fato de ser irritativo, pode criar, sim, problemas como estreitamento de uretra, né, manutenção de uma infecção e até passar a infecção. Agora, a área oncológica, nós estamos caminhando por um outro viés. Que é o viés do DNA, problema a genético, identificação então. genética, é o curso da genética que está, assim, cada vez mais tomando conta Uma disso. pergunta da Ana Miller. Ela pergunta: quais os exames para saber se no DNA há característica para o desenvolvimento do câncer? Infelizmente, a gente tem muito pouca coisa ainda para a gente poder utilizar isso em termos práticos. Já há conhecimento sobre isso. O mais interessante na próstata hoje é que nós estamos começando a identificar, porque sempre se falou que o tumor de próstata não pode fazer como qualquer outra lesão, como o mama, que você tira um pedacinho, o rim, você tira um pedaço. Por que a próstata tem que tirar tudo? Por 2 motivos importantes. Primeiro, que o acesso é horroroso. A próstata fica num lugar péssimo. Fica entre a uretra e a bexiga. Eu sei, mas lugar se ruim você de faz trabalhar. cirurgia de abdômen aberto, Não, a situação é o depois... acesso é impossível. É quase que impossível, que é depois do osso púbico. Tá. E segundo, o que se sabe é que 85% dos tumores de próstata, eles são multifocais. Tá. Então, teoricamente, você tem que tirar a próstata toda. Mas a ciência está evoluindo. Agora nós estamos começando a identificar a lesão mãe, como se fosse uma lesão índex, que a gente chama isso. Ou seja, como se fosse a abelha rainha com os seus filhotes. Se você mata essa abelha rainha, você não precisa cuidar dos filhotes. Quimioterapia não resolve, não? Quimioterapia... Tem o mesmo problema por causa da da glândula localização? que chega... Teoricamente, a próstata tem 24, 25 gramas. É muito o tamanho de uma pequena, ameixa. muito pequena, muito escondida. Muito escondida. Agora, tem uma irrigação terrível em volta. Quimioterapia, teoricamente, chegaria lá. Mas não se tem nada ainda nesse campo para tratar os tumores iniciais. O que está acontecendo muito hoje é a possibilidade de a gente fazer isso através de agulhas, colocando na próstata, disparando determinados sensores que façam uma necrose só daquela região, para que você mate a lesão principal. Isso ainda são estudos, estão muito animadores para a gente hoje, porque se eu tenho uma lesão pequena, eu tiro a próstata. Se ela está um pouquinho maior, eu tiro a próstata. Se ela estiver toda tomada, eu tiro a próstata. Então a gente ainda continua... E se esse câncer não é letal, você tira a próstata. Se ele é letal, você isso tira é a o mais próstata. importante. Tudo, né? Agora, morrem 14 mil. De 61 mil diagnosticados por ano que nós temos no Brasil, nós temos 14 mil mortes. É um câncer que mata. Então nós temos também, não podemos ser tão indolentes. O câncer indolente, esse a gente já está praticamente identificando quem é. O importante é a Dentro pessoa, do câncer da próstata? dentro do câncer da próstata. Ele é indolente. Como é que vocês... Pela biópsia? Pela biópsia, pelo PSA, pelas características do tumor, pela evolução do PSA, pela história familiar. Outro dado importante. Se você tem um irmão, tio ou pai que teve câncer de próstata, você tem 2 vezes mais chance de ter... Que nem o câncer de mama, né? Igualzinho. Câncer de mama. Então, ficar atento nisso aí. Então, o DNA, a gente sabe que ali é a fratura do DNA que começa todo o desenvolvimento de qualquer tumor. Mas a próstata ainda está começando nessas pesquisas aí. É o tumor mais estudado no mundo. Claro, os cientistas são todos homens. Se eles Estados não Unidos são conseguiram 200... até agora resolver, é porque o problema é muito sério. É muito sério. Os homens se dedicam muito aos homens. Mas o homem é perecível. É como ela falou assim, Não, o homem falando morre dos com homens se muita dedicam facilidade. muito aos homens, muito mais do que eles se dedicam às mulheres. Tá falando do que... sexo masculino. Ah, mas isso aí faz o maior sentido, velho. Eu acho também que faz O homem, sentido. se você vê que o homem, Agora, quem manda as mulheres 50 não ele serem está cientistas? existindo até a idade de 40 anos. Quando chega aos 70 anos, você vai no baile de meia-idade, a mulher dançando com mulher. Porque os homens desaparecem. Você Desaparece, tem é razão. verdade. Eles morrem É com verdade. muita facilidade. Eles não procuram médico. Você tem razão. Não vão atrás do médico. Não vou atacar os homens, Um exemplo é que a gente fala Não é muito isso? mais É de verdade. câncer de mama do que de câncer de o próstata. Não, mas as de mulheres mama. são rosa é um negócio compulsoriamente monstruoso. levadas ao médico. Elas são compulsoriamente... Entendeu? Aquele negócio, com a ameaça da gravidez, com todas as doenças sexualmente transmitidas, com a perda da virgindade, o que seja, ela vai para o médico cedo. Entendeu? Os Se homens educa não. rápido. Imagina, depois de tanto tempo, eu precisar lançar um projeto de biópsia de câncer de próstata. É uma loucura, né? Parece que não faz sentido nenhum. Enquanto que mama, você tem mamografia espalhada para tudo quanto é lado. toda Quer dizer, a rede se o pública. homem cuida muito do homem,
o Ministério da Saúde está começando a olhar para o homem agora. É que o homem tem um tabu para falar um pouco, alguns homens ainda, né? Ainda existe o tabu do homem. Do câncer de próstata? As mulheres eu já acho... não têm mais tanto tabu. Eu não Completamente. acho, não. Mas Eu tem acho que sim. o problema é a ameaça que esse câncer de próstata representa com a incontinência urinária e a impotência. Aí eu acho que vira um pesadelo que você prefere não ver. Entendeu? Difícil. Que tirar um seio, Mas tudo bem. o tabu do tal, do exame de toque, Pois é, isso que eu isso acho. fica na ignorância masculina, ficou essa coisa. Está mudando. Está mudando, mas olha quanto tempo, né? Está mudando. Né? A gente está no século XXI, 2017, e ainda está mudando. Porque Ainda não é eu visto com tenho naturalidade, amigos mais novos que eu, que ainda acham que a única maneira de diagnosticar um câncer de próstata, de se fazer uma coisa, é ir ao médico, fazer um exame de toque retal, entendeu? E que dizem o seguinte, mais novos que eu. Dizem o seguinte, eu não faço isso. O próprio toque retal você consegue só ver uma seminolaridade da próstata. Você não consegue enxergar a próstata como um todo. Nem essas ressonâncias magnéticas. Aí já a coisa mudou de história. A ressonância magnética A ressonância magnética é tudo. A ressonância magnética já chega lá. Já faz a fotografia quase que fotografia real da próstata e mais que isso. Existe uma ressonância chamada funcional, onde você pode estudar difusão de água, chegada de sangue, você enxerga o nódulo hoje na ressonância. Caramba, Biochic faz o diagnóstico direto nesse nódulo. Quer dizer, nós estamos muito avançados disso aí. O problema é oferecer isso para a saúde pública. Ressonância magnética para o povo. Para o povo. E o INCA está trazendo uma 3 Tesla o ano que vem, dentro desse projeto de câncer de próstata, que não vai ficar no Rio. Isso é um projeto piloto. Isso vai dar certo. Nós estamos coordenando isso aí, isso nós vamos tentar espalhar isso para o Brasil inteiro. É maravilha. O senhor continua representando bem o INCA. O INCA é um dos nossos orgulhos. É mesmo. Nós temos orgulho do INCA. E isso é legal. É muito bacana. Isso precisa muito dessa divulgação, da ajuda de todo mundo. O INCA não pode sair do Rio. O INCA não pode deixar de ser o protagonismo que ele é. Isso é governamental. A gente precisa de fazer aquela sede do INCA que está ali do lado. Claro, mas Aquilo basta tá ter derrubado. INCAs pelo Brasil, era pílulas. Você viu o espaço que nós temos ali, que o IASEG foi destruído? Isso. Sabe o que está feito ali? Há 11 anos nós temos um projeto. Aquele terrenão ali. Exato, Que para era trazer o INCA Pederneiras. todo para cá. Tem que ser. O INCA atende hoje, matricula 11 mil pessoas por ano. Nós fazemos 11 mil matrículas de câncer. Já não damos conta, trabalhamos sempre a 120. Por que não abre aquele espaço ali? Nós estamos reivindicando isso há tempos. Para criar um centro de diagnóstico. O Rio de Janeiro merece isso. É verdade. Como é que é o nome daquele instituto que começou em Brasília com o negócio de ortopedia? Sara Kubitschek. O Sara Kubitschek. Instituto Hoje Sara. tem no Brasil inteiro. Ou replicar o INCA. Exatamente, a gente teria que Com a replicar coordenação o INCA. nossa.